Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Hoje a gente vai mergulhar numa figura que, nossa, tá sempre dando o que falar na tecnologia, né? Sam Altman. Além de ser o CEO da OpenAI, quem é ele de verdade? A gente juntou bastante material aqui, artigos, vídeos. Vamos tentar entender essa história. Exato. O Altman, ele tá bem no centro dessa revolução toda da inteligência artificial. E a trajetória dele, nossa, desde garoto lá em St. Louis até virar chefe da OpenAI, passando pela Y Combinator, aquela aceleradora super famosa, isso diz muito sobre como funciona o Vale do Silício, sabe? Com toda aquela ambição e também as contradições. Nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco essa figura complexa, responder quem ele é, por que ele é tão relevante hoje. E falando em como ele foi moldado, a infância lá em St. Louis parece ter sido fundamental, né? Nasceu em Chicago, mas foi criado em St. Louis, Missouri. Família judaica, a mãe dermatologista, o pai corretor, um ambiente que misturava ciência e negócios. Ele era o mais velho de 4 irmãos, talvez isso já desse uma pista de liderança, né? E tem relatos de uma biógrafa que falam de altas expectativas em casa. Uma ética de trabalho, assim, implacável. Isso teria gerado nele, tipo, uma ansiedade crônica, mas também uma determinação incomum. E a tecnologia entrou cedo na vida dele. Com 8 anos, ganhou um Apple Macintosh. Mas o mais legal é que ele não só usou, ele desmontou para entender. Logo estava programando, criando joguinhos. Uma curiosidade fora do normal, né? Totalmente. Uma compreensão intuitiva dos sistemas, parece. E essa curiosidade técnica, ela se juntou com uma resiliência que ele precisou desenvolver, né? Sim, teve a questão dele se assumir gay aos 17 anos na escola John Burroughs, enfrentou oposição, o conservadorismo lá do meio oeste. Ele mesmo disse que foi difícil, mas com certeza isso deve ter fortalecido ele, a capacidade de defender as próprias ideias. E academicamente ele se destacava muito. Ciências, matemática, era um debatedor talentoso também. Isso que abriu as portas para Stanford em 2003, né? Curso de Ciência da Computação, o caminho para o Vale do Silício. Só que Stanford não durou muito. Aos 19 anos, isso em 2005, ele larga a faculdade e já vai fundar a primeira startup dele, a Loopt, com um colega, o Nick Sivo. Uma decisão bem ousada. Lembra outros gigantes, né? Gates, Jobs. Pois é. E a ideia da Loopt era muito visionária para a época. Um aplicativo de rede social baseado na localização, para você saber onde seus amigos estavam em tempo real. Isso antes mesmo do iPhone existir. Caramba! Mostra uma capacidade incrível de antecipar tendências, né? O nome inicial era Hajate. E como funcionava na prática? Além de mostrar onde a pessoa estava. Tinha mensagens que você podia deixar em locais específicos, tipo umas notas virtuais. E, claro, compartilhava a localização. Interessante. E a Loopt foi uma das primeiras a receber investimento da Y Combinator, né? A aceleradora que depois ele iria liderar. Exatamente. Conseguiram mais de 30 milhões de dólares de investidores grandes como a Sequoia Capital. Mas enfrentaram muitos desafios. A tecnologia dos celulares era limitada naquela época. GPS impreciso. Ah, sim, imagino. E a preocupação com privacidade devia ser enorme, né? Compartilhar localização assim. Muita. Eles fizeram parcerias com operadoras, chegaram a ter mais de 5 milhões de usuários, o que não é pouco. Mas a Loopt não decolou como eles imaginavam. Em 2012, foi vendida por 43,4 milhões de dólares para Green Dot Corporation. Um valor positivo, claro, mas bem abaixo do que talvez eles sonhassem, né? E foi nessa época também que terminou o relacionamento dele de 9 anos com o cofundador, o Nick Sivo. Um período intenso. Com certeza. Mas a lição da Loopt foi crucial para ele, sabe? A importância do timing. A ideia era ótima, mas talvez adiantada demais. Só que a experiência deu a ele reputação, muito aprendizado sobre gestão, mercado, como funciona essa coisa de fusão e aquisição. E aí depois da Loopt, ele volta para a Y Combinator, em 2011. Mas agora como parceiro do outro lado do balcão, né? Ajudando outras startups. Que mudança! Uma mudança e tanto. E o impacto dele foi muito rápido. Em 2014, com só 28 anos, o Paul Graham, que era o fundador,
nomeia ele presidente da YC. Nossa, com 28 anos? Pois é. Saiu na capa da Forbes, entrou naquela lista famosa 20 Under 30 e a ambição dele era enorme. Queria financiar 1.000 empresas por ano e focar muito em hard tech. Hard tech. O que seria isso exatamente? Tecnologias mais complexas, sabe? Coisas de ciência pesada, engenharia avançada, não só aplicativo, entende? Entendi. E ele conseguiu fazer a YC crescer? Exponencialmente. Em 2014 mesmo, a avaliação das empresas que passaram por lá já passava de 65 bilhões de dólares, com nomes que a gente conhece bem, tipo Airbnb, Dropbox, Stripe. O Mark Anderson disse que o nível de ambição da YC se multiplicou por 10 com o Altman. Uau! E ele trouxe iniciativas novas para lá também, né? Sim. Lançou o YC Continuity, que era um fundo para continuar investindo nas empresas da YC, mesmo depois, em estágios mais avançados, e o YC Research, um laboratório sem fins lucrativos para pesquisa de longo prazo, coisas como renda básica universal. Ele até doou 10 milhões do próprio bolso para isso. E qual era a filosofia dele lá na YC? O que ele buscava? O foco era muito nos fundadores das startups, ajudar eles a resolver problemas reais, pensar no longo prazo e fazer o que ele chamava de apostas de alta convicção, investir pesado em ideias que pudessem realmente transformar as coisas. Ele tinha uma frase ótima: é mais fácil fazer algo difícil que importa do que algo fácil que não tem impacto. Faz todo sentido. E aí, enquanto ele ainda estava na YC, em 2015, ele participa da fundação da OpenAI, com Elon Musk, Greg Brockman e outros nomes. A missão inicial era bem nobre, né? Desenvolver IA de forma segura, para o bem de todo mundo, como uma ONG. Sobre os rumos que a IA estava tomando, o risco de cair tudo na mão de poucas empresas gigantes, tipo Google. Mas os primeiros anos foram turbulentos. O Elon Musk tentou assumir o controle em 2018, parece que preocupado com a concorrência, mas acabou saindo. E aí o Altman se consolidou na liderança. E foi aí que ele percebeu o custo absurdo de desenvolver IA de ponta, né? Justamente. E para conseguir o dinheiro necessário, ele teve essa ideia em 2019. Criar uma subsidiária com lucro limitado, uma capped profit. Um modelo meio híbrido, sabe? Para poder atrair investimento pesado, mas com limite no quanto os investidores poderiam lucrar. Uma jogada inteligente. E funcionou. A Microsoft entrou com $1 bilhão em 2019. E depois mais 10 bilhões em 2023. Uma parceria estratégica que deu para a OpenAI acesso a um poder computacional gigantesco, essencial para treinar os modelos de IA. E os resultados começaram a aparecer rápido depois disso. GPT-3 em 2020, que já era um salto enorme, DALL-E em 2021, criando imagens do nada, e claro, o ChatGPT em novembro de 2022, que virou um fenômeno mundial, 100 milhões de usuários em 2 meses. É muita coisa. É absurdo. O Altman chegou a dizer para a revista Time que a IA é a tecnologia que o mundo sempre quis. E acho que é por isso que ele é visto como alguém fora da curva, sabe? Por quê? O que você acha que diferencia ele? É essa combinação. Visão de longo prazo, ele antecipou o potencial da IA lá atrás. Capacidade de execução, ele construiu e escalou o YC e depois a OpenAI. Habilidade de negociação, olha essa parceria com a Microsoft. E uma resiliência impressionante, como a gente viu naquela crise da demissão. Falando em crise, nem tudo foram flores, né? Novembro de 2023, aquela demissão pelo conselho da OpenAI. Foi um choque. As acusações eram sérias. Falta de transparência, talvez priorizar interesses pessoais, e um conflito sobre a velocidade do desenvolvimento versus a segurança da IA. Sim, foi um terremoto no Vale do Silício. Mas a reação foi imediata, né? Quase todos os funcionários ameaçaram pedir demissão se ele não voltasse. Os investidores pressionaram muito, a Microsoft agiu nos bastidores e em poucos dias ele estava de volta como CEO. Incrível. O episódio todo expôs as tensões dentro da estrutura da OpenAI. Aquela coisa meio ONG, meio empresa. Mas, no fim, acabou solidificando a imagem dele como indispensável, né? Quase um paradoxo. Exato. Mas não foi a primeira vez que surgiram preocupações sobre ele. O próprio Paul Graham, fundador da YC, já tinha falado algo parecido. Sobre o Altman talvez priorizar interesses pessoais na época da Y Combinator. Será que é um padrão? Ou é só a natureza de líderes muito ambiciosos?
fica a dúvida. E mais recentemente, já em 2025, ele mesmo admitiu erros, né? Que a OpenAI errou em não ter uma estratégia mais aberta, não abraçar o código aberto. Especialmente depois que modelos chineses, como o DeepSeek, mostraram que dá para ser muito eficiente com menos recursos usando o código aberto. Sim, foi um reconhecimento importante. E teve também problemas com produtos. Em maio agora de 2025, ele teve que pedir desculpas por uma versão do ChatGPT, o GPT-4o, que ficou meio bajoladora demais. Bajuladora? Como assim? O modelo podia acabar reforçando emoções negativas dos usuários ou até criando uma dependência emocional. Um risco para a saúde mental que eles não previram bem. Nossa, complicado. E no campo pessoal, teve aquela controvérsia gravíssima em janeiro de 2025, né? A irmã dele, Anne, entrou com um processo alegando abuso sexual na infância. Sim, uma acusação muito séria. O Altman e a família negaram tudo veementemente. Mas, sem dúvida, é um desafio pessoal imenso para ele lidar com isso. Ele também recebe críticas por outras coisas. Posições políticas, por exemplo, doou para os 2 partidos nos Estados Unidos, inclusive para o fundo inaugural do Trump. E aquelas declarações contra o trabalho remoto, que muita gente achou meio desconectadas da realidade. Ainda mais depois da OpenAI fechar um aluguel caríssimo lá no Vale do Silício. São pontos que geram debate. Mostra como ele transita por diferentes esferas, nem sempre de forma consensual. E qual é a visão de mundo dele sobre a IA no fim das contas? É só otimismo? Eu diria que é um otimismo cauteloso. Ele vê o potencial gigantesco para transformar o mundo para melhor, mas ele também alerta muito para os riscos. Fala da necessidade urgente da sociedade se adaptar, de criar regulações, defende um diálogo global sobre isso. Ele é um grande defensor da renda básica universal, né? A RBU. Muito. Ele acredita que a própria IA vai gerar tanta riqueza que será possível financiar uma renda básica para todo mundo. Chegou a propor até uma computação básica universal para garantir que todos tenham acesso ao poder computacional da IA. Interessante. E fora da IA, ele tem outros interesses fortes, né? Energia nuclear, por exemplo. Sim, ele presidiu empresas como a Ilion Energy e a Oklo, que trabalham com fusão nuclear e reatores nucleares avançados. Ele acredita muito em soluções tecnológicas para desafios enormes, como energia limpa e sustentabilidade. E a vida pessoal dele? Você mencionou irmã, mas tem mais coisas, né? Sim, ele se casou em 2024 com o Oliver Mulhern, que é engenheiro. Tiveram um filho agora, em fevereiro de 2025. Vivem entre São Francisco e Napa, na Califórnia, e tem uma propriedade no Havaí também. E eles assinaram o Giving Pledge, aquele compromisso de doar a maior parte da fortuna em vida ou após a morte. A fortuna dele era estimada em US$ 1,5 bilhão em 2025. Uau! E tem umas curiosidades sobre ele também, né? Li que ele é vegetariano desde criança. Sim. E ele é um prepper. Prepper. Tipo, preparado para o fim do mundo. Exatamente. Preparado para cenários apocalípticos, tem bunker, armas, ouro guardado, um refúgio em Big Sur, na Califórnia. Figura. E adora carros de corrida, né? Teve 2 McLarens e pilota aviões. Pois é. Dizem que lê mais de 100 livros por ano e é um investidor anjo super ativo. Investiu em mais de 400 empresas, incluindo Airbnb, Stripe, Reddit. Ele não para. E ele já veio ao Brasil, sabia? Sim, em maio de 2023, ele fez a primeira visita oficial dele para cá. Participou de um evento no Museu da Manhã, lá no Rio de Janeiro, organizado pela Fundação Lehman. E qual foi o contexto da visita? O que ele veio fazer? Foi num momento bem importante aqui no Brasil, de muito debate sobre regulação da internet, fake news. O objetivo era discutir como a IA poderia ajudar nos desafios sociais brasileiros, quais os riscos, as oportunidades. Ele enfatizou muito a necessidade de um diálogo amplo, inclusivo, e o que ele falou nesses debates? Alguma coisa que chamou a atenção. Ele falou sobre a velocidade da IA, como está tudo acontecendo muito rápido, que a sociedade tem pouco tempo para se adaptar, talvez uns 10 anos, não gerações como antes, e reforçou a importância do diálogo global para tentar maximizar os benefícios da IA e minimizar os danos. Imagino que a visita tenha repercutido bastante por aqui, né?
na comunidade de tecnologia, na mídia. Com certeza, gerou muito interesse, inclusive acadêmico, ajudou a colocar o Brasil mais no centro desse debate global sobre IA e mostrou também que ele e a OpenAI reconhecem a importância de mercados emergentes como o Brasil para o futuro da tecnologia. Pensando em toda essa trajetória, que lições de liderança a gente pode tirar da vida do Altman? Olha, acho que a primeira é essa combinação de otimismo com pragmatismo. Sonhar grande, mas ter o pé no chão para executar. E fazer aquelas apostas de alta convicção que ele falava na YC. Apostar em resolver problemas que são difíceis, mas que realmente importam. A questão do timing que ele aprendeu com a Mupch também é fundamental, né? Crucial. Mas também a adaptabilidade. Saber transformar um fracasso em aprendizado valioso. Isso é muito importante. E a capacidade de construir e manter relacionamentos estratégicos. A parceria com a Microsoft é o maior exemplo disso. A comunicação dele também parece ser um diferencial. Ele consegue influenciar a narrativa, né? Muito. Comunicação clara, capacidade de vender uma visão e equilibrar essa visão de longo prazo com a execução no dia a dia, que tem que ser meticulosa. E a gestão de riscos, incluindo essa coisa de ser prepper e a capacidade de admitir erros, como ele fez recentemente. Sim, são pontos notáveis. Essa preparação para o inesperado e a humildade, ou pelo menos a capacidade de aprender continuamente, ajustar a rota. E o legado dele não é só o que ele constrói, mas também os líderes que ele ajuda a formar, como ele fez bastante na Y Combinator. Sam Altman é, sem dúvida, uma figura definidora da nossa era. Complexo, cheio de camadas. Essa jornada dele, de um garoto curioso lá de St. Louis até o epicentro da revolução da IA, é uma história de muita ambição, inovação, claro, sucessos enormes, mas também muitas controvérsias. Ele não está só construindo tecnologia, né? Ele está moldando como a gente pensa o futuro. Exatamente. O impacto dele vai muito além dos produtos que a OpenAI lança. Ele influencia o debate global sobre ética em IA, sobre o futuro da economia, sobre o que significa ser humano numa era de máquinas inteligentes. E em momentos de transformação tão profunda como que a gente está vivendo, as escolhas, os valores de líderes como ele acabam tendo um peso enorme, né? E fica aqui uma reflexão final, talvez. Ele começou com a Loopt, focando em onde as pessoas estavam fisicamente. Agora, com a OpenAI, o foco é o que as máquinas podem fazer, a capacidade delas. Qual será o próximo paradigma fundamental que ele vai ajudar a definir na nossa interação com a tecnologia? Será que vai ser o porquê por trás das nossas intenções? Ou talvez o como a gente se conecta num nível mais profundo com a inteligência, seja ela humana ou artificial? É algo para a gente ficar pensando nos próximos capítulos dessa história.